Então, eu trabalho e saio bem tarde da noite. Eu já pego já o último ônibus. E toda vez que eu pego esse ônibus, que eu pegava este ônibus, ele sempre vai muito vazio. E como minha casa é bem distante, sempre acaba ficando o motorista e eu. E como eu tenho medo de ficar lá atrás, de quiser fazerem alguma coisa comigo, eu sempre vou na frente, onde tem o pessoal da prioridade. Mas no horário que eu venho, geralmente não tem ninguém lá. Então sempre tem banco vago próximo do motorista. E sempre é o motorista num dia, o motorista no outro, né? E eu sempre ia conversando com eles, fazendo companhia. Só que aí eu comecei a perceber que esse motorista, ele tava me olhando assim, com outra intenção, né? Eu pensei que fosse besteira da minha cabeça e disse, não tem nada demais aqui. E toda vez que eu ia no mesmo jeito. Pegava meu ônibus e tava lá na frente, lá próximo deles, o ônibus não tinha cobrador. Então o pessoal ia ficando para trás e eu sempre era uma das últimas a ser entregue, vamos dizer assim. A rua da minha casa, para chegar na minha casa, passa por uns caminhos bem escuros, muito mato e tal, é tipo um interior. E eu ficava com medo, justamente por esse medo, eu ficava próximo do motorista. Aí ele começou a me fazer algumas perguntas pesadas, começou a me perguntar primeiro sobre o namorado, se eu namorava, aí dizia que era uma menina muito bonita para estar solteira, aí ele perguntou se eu não tinha interesse em ninguém. Aí um dia eu achei muito estranho, porque ele perguntou assim se esse tempo todo sem namorado, se eu não sentia falta. Eu entendi o que ele falou, mas eu fingi que eu não entendi. Eu falei assim, mas falta do quê? Aí ele sorriu com um sorriso de malandragem, sabe? E falou, não, nada não. E eu preferi fingir que eu não entendi e deixar desse jeito. Quando passou mais ou menos uma semana depois disso, ele sempre tentando entrar em assunto, depois disso eu fiquei meio que recuada e evitava falar certas coisas com ele. Botava o fone no ouvido e fingia que não estava ouvindo. Aí, um dia, ele parou, disse que tinha dado um problema, que ele ia ver o que era. E nisso ele parou no meio do nada. Do nada. E nisso só tava eu e ele no ônibus. Aí eu fiquei com muito medo, eu fiquei aflita, eu fiquei pensativa, pensando que ele poderia fazer alguma coisa comigo ali. Só que ele não fez nada, ele realmente desceu, conferiu, disse que estava tudo de boa e entrou. Mas esse momento para mim foi um momento de pânico total, porque eu lembrei de tudo que ele estava fazendo. Eu falei assim, meu Deus, esse homem vai fazer uma maldade comigo, vai me jogar por aqui e tal. Mas ele não fez. Passou alguns dias, aí eu comentei com outro motorista, né? O motorista que é um dia outro. Eu comentei com ele que eu estava achando meio estranho e falei para ele. Aí eu falei assim para ele, e aí, deu algum problema no ônibus? Ele falou assim, que problema? Eu disse, não, porque o motorista de ontem, ele falou que parecia que tinha dado problema, ele até parou, fiquei até com medo. Ele falou assim, estranho, porque anteontem o ônibus veio acho que é da revisão que eles falam, o ônibus veio da revisão e não tinha por que ele tá parando, mas vai que aconteceu alguma coisa, né? A partir daí eu achei mais estranho ainda e comentei com ele. No outro dia, eu fui com esse mesmo motorista que eu tenho medo. Aí ele de novo entrou nos assuntos comigo. No outro dia eu conversei com esse motorista que é meu amigo e falei pra ele tudo que estava acontecendo e que eu tava achando, né? Que eu tava começando a ficar com medo. Eu falei pra ele, ei, quando tu vai, não tem como tu pegar no período da noite ou como ter alguém aqui, porque eu tô começando a ficar com medo de ficar sozinha com ele. Ele disse, mas o que tá acontecendo? Aí eu contei pra ele que ele me fazia algumas perguntas, que ele me olhava de algum jeito, que de vez em quando ele inventava desculpa para parar o ônibus e para ir aonde eu estava, ou passar por mim, que ele começou a falar muito próximo de mim, estava tentando, eu estava me sentindo coagida. Aí ele falou assim, olha, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode armar alguma coisa para ele, se tu puder filmar, se eu ver aqui como é que a gente faz, aí tudo bem. Ele falou que ia ver como é que poderia ser feito. Aí depois disso, no outro dia, ele foi só eu e ele de novo, depois eu contar tudo nesse dia. No outro dia, foi só eu e ele de novo pela noite. Nessa noite foi assim que ele tava, sabe quando alguém te olha com sede? Esse homem parecia estar doido. Aí ele parou o carro e perguntou se eu não tinha nenhum interesse nele ou se eu tava brincando, que ele tava cansado das minhas brincadeiras, que eu tava tipo conquistando ele e pulando fora, que ele não era criança. Aí eu falei pra ele que nunca, jamais eu tinha feito isso, que se ele tava entendendo isso, estava muito errado. Aí ele chegou perto de mim, começou a falar próximo de mim e meio que fez como que fosse fazer alguma coisa comigo, me deixou com muito medo.
Aí eu comecei a chorar e ele pegou e sentou lá e começou a dirigir de novo. Quando no outro dia eu contei tudo para esse outro motorista, né? Aí ele conversou com o fiscal. O fiscal chamou a atenção do outro. Aí o ônibus também tem câmeras, eles conseguiram pegar algumas coisas, né? E parece que não era só comigo que ele fazia isso. Parece que sempre quando o ônibus estava sozinho, ele tinha muitas meninas que tipo entravam de graça, iam em pé do lado dele, diversas coisas, sabe? Aí mudaram ele de rota. Mudaram ele de horário, na verdade. Ele continuou na minha rota, mas mudou para o horário pela manhã. Só que pela manhã era quando eu ia para o serviço, o ônibus estava muito lotado. Só que ele me olhava, ele continua me olhando com a cara tão ruim, mas tão ruim, como que fala assim, tu me prejudicou, tu ferrou comigo, qualquer dia desse eu vou me vingar de ti. Só que eu já não tenho tanto medo porque é pela manhã. E meio que já tão ciente do que ele pode fazer. Graças a Deus ele não vai mais pela noite. Toda vez que eu vou agora, eu vou pela noite com medo de encontrar com ele, com medo de tipo assim, o outro adoeceu, teve jeito, o jeito vinha ele. Fiquei com muito medo e com muito trauma. Não sei se vocês já passaram por isso, mas toda vez que eu pego ônibus agora, eu pego ônibus com medo do motorista. Isso já aconteceu com alguma de vocês? O que vocês fizeram? Todo lugar que a gente frequenta sempre tem alguém ali com intuito mal, com uma coisa ruim. E parece muito assim que ele pensou várias vezes em fazer algo contigo, né? Pelo teu relato. Graças a Deus ele não fez. Graças a Deus você conversou com esse outro motorista. Graças a Deus levaram o fiscal. Porque a gente imagina quantas pessoas ele já não pode ter feito isso, quantas pessoas ele já... Contigo ele não concluiu nada, mas será que com outra pessoa ele já concluiu? Será que com outra pessoa ele causou o mesmo medo que te causou? Porque só o pânico que a gente passa, que a gente tem de medo, é horrível, não é verdade? Então assim, se por um acaso acontecer de novo, então assim, se por um acaso acontecer de novo, se por um acaso ele te fizer medo de novo, ou te coagir, vai na delegacia. Você já levou o motorista, já levou o fiscal, mas se fosse você, eu ia na delegacia se acontecer de novo, né? Eu ia na delegacia, deixava o BO, deixava todo mundo ciente e continua tendo cuidado. Não só com esse, mas como qualquer outro em qualquer lugar, tá bom? Meninas, vocês já sofreram algum tipo de assédio, algum tipo de situação que você ficou com muito medo, que você imaginou assim, é hoje, meu Deus do céu, me ajuda. Se já, comenta aqui. É importante também a gente deixar de alerta para outras meninas. Comenta aqui. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal. O canal no YouTube é Tainá Fernandes. Se você ainda não me segue no Instagram, meu Instagram é @tainá.fernandes986. Curte, compartilha, marca as amigas, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Pronto!